Meus irmãos, mais um dia aqui presente, a fim de falarmos sobre a Sagrada Escritura. Hoje, curiosamente, vou me reportar a um aspecto da Sagrada Escritura que jamais me tinha ocorrido, ou seja, que houve uma profecia no Velho Testamento, através de Isaías, sobre a vinda de Jesus. Eu nunca tinha observado isso e creio que vocês também não. Pois Isaías fala, inspirado por Deus, acerca de Jesus, sem dizer o nome dele, mas através do que Jesus fez, nós identificamos. A começar em Isaías, capítulo 40, versículo 9. Vocês peguem a Sagrada Escritura e confiram. Então diz lá, versículo 9, capítulo 40. Sobe a um alto monte, tu, e anuncias evangelho a Sião. Evangelho. Levanta com força a tua voz e anuncia o evangelho a Jerusalém. Diz às cidades de Judá, eis aí vosso Deus. E no capítulo 42, versículo 6, diz a Isaías, eu sou o Senhor, que te chamou em justiça e te tomou pela mão e te conservei, e te pus para ser a reconciliação do povo para a luz dos gentios. Gentios significa aqueles que não têm nenhuma religião. E no capítulo 53, tem aqui, diz o profeta Isaías, o que aconteceu com Jesus. Mas aqui está escrito, ele será levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro diante do que o tosquia, emudeceu e não abriu a sua boca. Foi o que aconteceu com Jesus, que, sendo maltratado, crucificado, não blasfemou, não gritou, não ofendeu aqueles que o estavam martirizando. E não sou eu só que falo. Como se lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Pesquisem. O apóstolo Filipe diz que essa passagem que eu acabei de ler se refere a Jesus, quando ele informou um eunuco, que era um cuidador das riquezas de uma rainha da Etiópia, ele perguntou o que significava, ou de quem é que o profeta estava falando. E o apóstolo Filipe disse, no capítulo 8, versículo 26 a 40, vocês confiram, que o profeta Isaías se referia a Jesus. Essa passagem aqui, ele será levado como uma ovelha ao matadouro e como um cordeiro diante do que o tosquia, emudeceu a sua voz e não abriu a sua boca, se referia a Jesus. Veja como isso é importante. E o próprio Jesus mesmo, em Lucas 4, ele se refere, eu vou ler aqui. Em Lucas 4, versículo 14. E voltou Jesus em virtude do Espírito para a Galiléia. E a fama dele se divulgou por todo aquele país, e ele ensinava nas sinagogas deles e era aclamado por multidão de todos. E veio a Nazaré, onde se havia criado, e entrou na sinagoga segundo o seu costume,
em dia de sábado, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, a que estávamos referindo agora. E quando desenrolou o livro, que naquele tempo não havia o livro em forma de páginas, eram rolos. E quando desenrolou o livro, achou o lugar onde estava escrito, em Isaías: o Espírito do Senhor repousou sobre mim, pelo que ele me consagrou com a sua unção e enviou-me a pregar o Evangelho aos pobres e sarar aos quebrantados de coração e anunciar aos cativos redenção e aos cegos vistas, e pôr em liberdade aos quebrantados para seu resgate, e publicar o ano favorável do Senhor e o dia da retribuição. Ele se referiu aqui ao Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, vocês confiram. E, havendo enrolado o livro, o deu ao ministro e se assentou. E quantos havia nas sinagogas tinham os olhos nele. E começou ele a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, a escritura, a profecia de Isaías estava se cumprindo naquele momento. Por isso, eu achei muito interessante fazer esta palestra, a fim de que os irmãos procurem indagar-se pessoalmente na Sagrada Escritura acerca dessas passagens que são muito interessantes. Fiquem com Deus. Obrigado.